Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade na nossa disciplina Didática 1, Fundamentos e Práticas. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos dar início ao módulo 4, certo? O módulo 4, nós começamos falando da ação docente no processo ensino-aprendizagem e em diferentes espaços educativos. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse fazer docente, sobre a necessidade das competências docentes. Que competências são essas? Nós vamos estar conversando sobre isso e sobre o papel do professor dentro do processo de ensino-aprendizagem em diferentes espaços educativos, tá bom? Fiquem comigo até o final dessa aula para que vocês possam compreender. Em seguida, façam a leitura do material que eu estou deixando de sugestão, para que vocês possam ampliar os conhecimentos de vocês em relação à didática, tá certo? Vamos lá? Então, para que a gente possa dar início, eu trago uma pergunta, né, assim, qual é a função principal do professor? Então, a gente precisa ter ciência, né, a gente precisa compreender, principalmente vocês nesse caminho, né, nesse percurso formativo, que a gente tem uma função, né? O professor, ele tem, na verdade, ele tem diversas funções, e vocês vão perceber isso ao longo da caminhada. Mas é importante que a gente saiba, por exemplo, que um pensamento bastante tradicional é de que o bom professor é aquele que ensina o conteúdo da disciplina aos alunos de forma completa e abrangente. Aí, quando a gente pensa, o professor ensina, né? A gente acha que, claro, essa é a função principal do professor, ensinar o conteúdo de forma completa e abrangente. Mas será que esse conteúdo, de fato, ele foi ensinado? Né? A gente tem alguns questionamentos. E a gente tem um pensamento mais atual, mais, eu diria, até mais humanizado, onde diz que a função do professor, o bom professor, é aquele que faz com que seus alunos aprendam os aspectos do conteúdo da disciplina mais adequados à sua formação e às suas possibilidades do momento. Então, aqui a gente tem duas funções, né, do professor em duas perspectivas diferentes, tá? Uma de que talvez seja aquela primeira ideia de que a gente tem do professor, que o professor é quem ensina tudo, e a outra proposta, né, a outra perspectiva é de que o aluno, aliás, de que o professor, o bom professor, é aquele que auxilia, que faz com que os seus alunos aprendam. Então, eu deixo essa pergunta para vocês e que vocês possam se responder ao longo do percurso formativo de vocês, tá? Qual dessas duas perspectivas vocês concordam mais? Qual é a postura de vocês, tá certo, em relação a isso? Quando a gente pensa em docência, a gente precisa levar em consideração as competências docentes. E aí, sobre competências docentes, sobre habilidades de ser professor, a gente muitas vezes tem ideias equivocadas. Por exemplo, quando a gente diz que alguns têm dom de ensinar e outros não. Só se aprende a ensinar com a prática. Quem sabe o conteúdo sabe ensiná-lo. São três ideias, né, dentre outras, que são bastante equivocadas em relação à docência. E aí também eu convido vocês a descobrir um pouco dessas respostas, né, ao longo desse percurso formativo de vocês. Até porque o que eu possa questionar, o que eu possa apresentar para vocês, pode ir em desencontro daquilo que vocês acreditam. Mas vale dizer que não é que a docência é um dom, né? A gente precisa saber que é uma profissão, e por ser profissão, exige mecanismos de organização dessa função, tá? Como para qualquer outro trabalho, para qualquer outra profissão. E quando a gente diz que só se aprende a ensinar com a prática, a gente desmerece, desqualifica o processo formativo, né? Vocês imaginem vocês passarem 4 anos
de formação, estudando, aprimorando os conhecimentos de vocês, e aí vocês vão esquecer tudo isso, todos esses 4 anos, todas as disciplinas que vocês passaram, porque vocês só vão aprender a ensinar lá na prática. Será que isso é possível? Não é? E quem sabe o conteúdo sabe ensiná-lo. É um outra grande, um outro grande equívoco, porque às vezes só saber o conteúdo não dá a competência ao professor de ensiná-lo, porque ele precisa criar estratégias, ele precisa ter uma metodologia clara, ele precisa construir objetivos plausíveis junto com esses conteúdos. Então, existem certas técnicas que são necessárias para que o conteúdo seja ensinado, não basta sabê-lo. E aí a gente precisa, né, em contraponto dessas ideias equivocadas, entender que a docência, ela é uma ciência, a didática é um campo, né, científico dentro da pedagogia, justamente que vem fomentar essas estratégias, essas técnicas que precisam ser, que vão auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos, no incentivo, no estímulo para que os alunos aprendam. Então, por ser, né, uma ciência, a docência, ela pode ser aprendida. Tem pessoas que nunca na vida pensaram que seriam professores, e a partir do processo formativo, elas conseguiram dominar as técnicas e desenvolver competências docentes que lhes fizeram excelentes professores, tá? Por quê? Porque essa docência, ela requer estudo e aprofundamento. Outro grande equívoco, por exemplo, que vocês vão encontrar, é alguém dizendo, ele só quer ser professor da educação infantil, ela só quer ser professora da educação infantil porque não precisa estudar. Quem disse que não precisa estudar? Na educação infantil precisa estudar e muito, até talvez até mais do que em outros níveis, porque o professor da educação infantil lida com crianças pequenas, lida com um processo muito dinâmico de desenvolvimento. Do desenvolvimento infantil, precisa entender sobre as etapas do desenvolvimento infantil, precisa entender sobre psicologia, precisa entender sobre rotina, precisa entender sobre novas tecnologias, porque as crianças estão antenadas, são nativos digitais. Então, não pensem, né? Tirem o cavalinho da chuva quem acredita que para ser professor não precisa estudar, basta passar 4 anos e pronto, acabou-se, né? A gente precisa, sim, continuar aprofundando os conhecimentos a cada dia, tá? E a docência é baseada em técnicas e conhecimentos acumulados pela pesquisa ao longo dos anos. Olha só, nessa disciplina de didática, nós podemos fazer um caminho, né? Nós fizemos um caminho, um percurso por vários autores, nós podemos passar por várias épocas da vida social, né? Da sociedade humana, de uma forma que a gente percebe que essas abordagens, que essas técnicas, elas foram evoluindo, elas foram sendo confrontadas, e nós temos atualmente técnicas e conhecimentos pedagógicos sendo colocados em prática, frutos dessa historicidade, frutos dos avanços dessa didática, tá? Frutos dessa ciência. Então, é importante que a gente compreenda, né, que a gente tenha consciência disso, dessa ciência, e que a gente possa avançar, vocês possam avançar nos conhecimentos de vocês, nos conhecimentos didáticos. Você fez pedagogia, você está buscando o mercado de trabalho, e aí apareceu um concurso. Aí eu vou fazer um concurso. O que vai cair nesse concurso? Vai cair, geralmente, no concurso para professor,
tem uma quantidade de questões sobre a legislação da educação brasileira, que você precisa dominar, sobre conhecimentos didáticos, que você precisa dominar, e sobre a educação, né? A educação atual, sobre conhecimentos gerais relacionados à educação. Então, essa gama de conhecimentos vocês vão acumulando ao longo do curso de pedagogia, certo? É importante também que a gente compreenda que existem as competências específicas do ser docente, né, do profissional da educação. Esses conhecimentos, eles são fundamentais da área. Por exemplo, a experiência profissional. Essa experiência profissional, lógico, que é a própria prática. A gente aprende a cada dia, né? Cada nova experiência. Então, na educação não é diferente. Eu nunca trabalhei numa turma de primeiro ano. A partir da primeira vez, da primeira experiência que eu passo, um ano letivo numa turma de primeiro ano, eu ganho, ao mesmo tempo que eu ensinei, eu também aprendi uma quantidade de informações pertinentes àquela turma, àquela faixa etária, as proposições, os objetivos de ensino e aprendizagem daquele nível de ensino, daquela turma. Né? Consequentemente, eu posso dizer que estou preparada para continuar, para ministrar aula numa turma de primeiro ano. E essa experiência profissional, ela passa também pela extensão. Nesse processo formativo de vocês vão ver constantemente cursos de extensão para que vocês possam estar fazendo, parcerias com o setor produtivo, atualização permanente. Essa atualização permanente, pensem aí vocês que eu tenho 20 anos de educação, sou novinha ainda, né? Mas tenho 20 anos de educação, mas dentro desses 20 anos de educação, eu nunca passei 6 meses sem fazer um curso de aperfeiçoamento. Deus me livre de passar, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe. Então, é importante que a gente esteja nesse constante aprendizado, certo? Intercâmbios, convênios, congressos, seminários, sempre vai ser importante vocês participarem. Ah, eu vou ganhar ponto? Ah, eu vou ganhar alguma coisa com isso? Vai ganhar aprendizado, tá? E isso é importantíssimo para vocês. Pesquisa. A pesquisa é outro tópico muito importante no processo formativo, mas também no processo profissional, tá? A construção de artigos, apresentações em eventos, papers, redação de livros, construção de material didático, sempre vai ser muito importante vocês estarem participando, estarem criando, porque esse processo de pesquisa que fomenta a educação sugere qualificação, mas também sugere qualidade, né? Dá qualidade à educação, tá? Então, mão na massa sempre, tá certo? E dentro dessas competências docentes, a gente precisa também entender que nós temos competência política. O professor, ele não tem que se ligar a questões político-partidárias, mas o professor, ele precisa compreender o universo político onde ele se encontra, porque ele precisa agir dentro do exercício da cidadania, da ética e da cidadania, tá? E esse agir com ética e cidadania é um agir político, né? É o conhecimento abrangente e erudição, esse conhecimento das perspectivas sociais, compreender como que estão as demandas sociais, as questões das políticas públicas relacionadas à educação, o que eu tenho de apoio, o que eu tenho que apoiar dentro da perspectiva da educação, tá? Inserção de outros aspectos no ensino específico, disciplinas de maior cunho teórico, a gente tem história da ciência e do pensamento científico, evolução da utilização deste conhecimento,
possíveis aplicações atuais. Então, essas disciplinas de maior cunho teórico, elas vão estar, por exemplo, a filosofia, a antropologia, vocês vão estar podendo trabalhar essa história da ciência e do pensamento científico, metodologia científica, uma disciplina que vocês pagam também, que ela é muito importante para a compreensão desse pensamento, desse fazer ciência, tá? Da aplicação desses conhecimentos científicos dentro da educação, dentro da pesquisa, dentro da extensão. E também a gente tem, dentro dessa competência política, disciplinas de caráter mais profissionalizante, tá? E aí, por exemplo, justamente para a gente trabalhar esses possíveis cenários da evolução profissional, compreender como que se dá, né, como que se encontra o cenário educacional, entender sobre desemprego, empregabilidade, sobre a formação contínua, empresas, em escolas, instituições públicas, tá? Então, essa compreensão do universo educativo no âmbito brasileiro, mas também no âmbito mundial, compreender sobre as teorias pós-modernas na educação também é de fundamental importância. Eita, Cristiana, e a gente precisa saber de tudo isso? A gente precisa estar atento. Então, assim, eu convido vocês a trocar os canais do TikTok por leitura da Nova Escola, por trocar o Instagram e ficar vendo os fuxicos das novelas, dos artistas, e começar a fazer leituras mais aprofundadas sobre as novidades dentro da educação, tá bom? Porque aí vocês vão estar dentro do universo que vocês pretendem atuar, tá bom? E, claro, construindo a competência política profissional de vocês, tá certo? Aí a gente tem também a competência pedagógica, que é justamente a compreensão do processo de ensino-aprendizagem. Tudo isso que a gente tem trabalhado na didática 1, eu diria que é 2% de todo o universo da pedagogia que vocês precisam conhecer, tá? Então, a gente tem aí uma infinidade de situações, de normativas, de legislação, que precisam ser compreendidas dentro desse processo de ensino-aprendizagem, tá? E essa busca e esse aprendizado dentro desse universo, ele constitui a competência pedagógica. O profissionalismo na docência. O profissionalismo na docência não é eu colocar um blazer, eu caprichar no caderno, não. Esse profissionalismo, ele vai além, ele tem um arcabouço teórico e prático necessário para que a gente possa estar fundamentando as nossas ações pedagógicas, tá? Os aspectos que são carentes, né? E que vocês precisam ampliar dentro desse processo formativo de vocês. A concepção e gestão do projeto pedagógico. O que é projeto pedagógico, Cristiana? Vocês precisam saber o que é. Não cabe, nesse momento, a gente falar sobre, porque não está dentro dessa ementa, mas vocês vão entender ainda sobre gestão, sobre o projeto pedagógico, contextualização e seleção de conteúdos de disciplinas. Isso também faz parte da competência pedagógica, saber selecionar conteúdos, compreender qual é o contexto de cada uma das disciplinas que vão ser trabalhadas, que você vai ministrar. Domínio da tecnologia educacional. Há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha tanta preocupação com a tecnologia educacional, mas já existia uma certa preocupação com as TICs, né, tecnologias da informação e da comunicação. Mas, atualmente, nós temos uma necessidade de dominar essas tecnologias educacionais. Porque, como eu falei anteriormente, nós temos criancinhas pequenininhas que estão dominando essas tecnologias e nós vamos ser professores delas. Então, se a gente não conhecer, um menino de 2 anos te deixa envergonhado,
Então, é importante que a gente possa buscar, conhecer as tecnologias, os aplicativos, tá? Dentro desse universo da tecnologia educacional, tá? E a avaliação da aprendizagem é outro tópico também, inclusive vocês têm uma disciplina no curso de pedagogia que é só sobre avaliação, que é justamente para compreender sobre esse processo, que é tão importante, que não é possível fugir dele dentro do campo pedagógico, e eu diria nem do campo pedagógico, mas do campo educacional, né? Porque não basta ser pedagogo para ter que avaliar, você sendo professor, você tem que avaliar. Professor de língua portuguesa, de história, de geografia, de arte, educação física, todo professor precisa passar por esse processo de avaliação e compreender como que se dá esse processo de avaliação, tá bom? Um ponto muito importante, por isso eu trouxe aqui para que a gente possa estar conversando sobre esse fazer docente, sobre essa ação docente, é o relacionamento professor-aluno, tá, gente? O professor, ele é o orientador do aprendizado, ele não é só o transmissor de conhecimento, como antigamente, né, como na pedagogia tradicional, se entendia que o professor era o transmissor, ele era o grande sabedor, e o aluno era aquela criaturinha que estava lá só para ser aberto a cabeça, né, e colocado todas as informações. Então, o professor, ele também ele tem o papel de motivador, incentivador do desenvolvimento. Então, o professor, ele é aquele que vai motivar o aluno, que vai propor desafios, que vai trazer novidades, e isso para que faça com que os alunos possam ter interesse em aprender, interesse em desenvolver habilidades, competências, e assim consolidar o conhecimento. Mostre os progressos dos alunos e da turma, isso é muito importante. A gente sabe que hoje, quando se fala de educação, a gente também precisa levar em consideração a afetividade, o relacionamento humano. Então, mostrar o progresso do aluno é estar incentivando o aluno, estar dizendo, você está de parabéns, você conseguiu, você ainda não conseguiu, mas você vai conseguir. E aí a gente precisa corrigir os erros, né, com tempo hábil, incentivar também outras formas de aprendizado, como trabalhos em equipe, aprendizado com os colegas, o uso da internet e outras fontes de informação. Quem disse que é errado pesquisar no Google? É importante que o professor ele explique como que tem que ser essa pesquisa, porque não é só copiar e colar e entregar para o professor, mas é copiar, colar, ler, conhecer para poder apresentar para o professor, apresentar para os colegas. E isso vai fazer com que vai gerar um aprendizado, certo? Não é a técnica pela técnica, mas a técnica deve servir para o aprendizado, tá certo? Os valores para o professor. Professor tem seus valores, né? Então, seriedade e coerência na atitude é importante, o cumprimento do horário, a civilidade. Então, é importante que o professor tenha esses princípios do civismo, né? Do respeito à pátria, ao município, ao Estado, à escola. Um ponto muito importante, gente, tolerância e ausência de preconceitos. Hoje, no mundo tão plural, tão diverso que a gente vive, cheio de diferenças, cheio de pessoas com pensamentos diferentes, com expectativas diferentes, o professor ele não pode jamais ser intolerante. Ele precisa levar em consideração os diferentes ritmos, os diferentes aprendizados, as diferentes inteligências, tá certo? Atualidade, erudição e domínio linguístico. Um professor, ele pode até estar no meio dos seus amigos no final de semana, usando gírias, batendo um papo legal, mas quando ele está na sala de aula, quando ele está com um grupo de alunos, ele precisa ter esse domínio linguístico, ele precisa ter cuidado com as palavras, porque o professor ele é exemplo, né?
E esse exemplo, ele arrasta multidões, ele precisa ter essa capacidade de ter um discurso atualizado, um discurso erudito, esse domínio linguístico capaz de ensinar de forma adequada, utilizando termos adequados, tá? Senso de oportunidade e continuidade. Esse senso de oportunidade, ele é justamente a capacidade de criar oportunidades, né? A capacidade de ser inventivo, de ser proativo. Chegou na escola, faltou energia, não dá para dispensar as crianças. E aí? Vai deixar as crianças ficarem à toa? Não, vai criar um espaço, vai criar uma possibilidade, uma oportunidade de ensinar, mesmo sem energia, né? Então, esse senso de oportunidade está muito ligado à proatividade, tá certo? Espírito de grupo, respeitar o planejamento coletivo, lembrar que se você escolheu ser professor, você escolheu trabalhar com gente, para gente. Então, é importante que saiba lidar com grupo, lidar com opiniões contrárias, certo? Planejamento e treinamento. Eu costumo dizer que na vida ninguém deve levantar da cama sem planejamento, né? E na educação, jamais ir para a sala de aula sem planejamento. Então, o planejamento, ele é um valor indispensável no trabalho docente, na ação docente, tá certo? E aí, a gente tem algumas questões que eu trago para vocês, não vou respondê-las, eu quero que vocês se respondam, que vocês busquem respostas, tá? O que eu pretendo alcançar como professor, como professora? Em quanto tempo? Quais os recursos necessários que eu preciso, né? E quais são os recursos disponíveis? Entre recursos necessários e recursos disponíveis, tem a proatividade. Se eu não tenho recurso, eu vou criá-lo, eu vou inventá-lo, mas eu vou precisar dele. O que selecionar? Quais são os conceitos incluídos? A abrangência, a profundidade? O que eu vou adaptar? Ah, eu tenho que trabalhar, por exemplo, contagem, mas eu não tenho material dourado. Ah, então eu vou pegar ali tampinhas, eu vou pegar pedrinhas, eu vou pegar palito de fósforo, mas eu não vou deixar de trabalhar contagem com os meus alunos. Então, quais as estratégias e métodos que posso utilizar? Vocês vão estar cada dia dentro do curso da pedagogia ampliando os conhecimentos de vocês sobre estratégias, sobre métodos de ensino e fazendo uso daquelas estratégias, daqueles métodos que forem mais adequados para vocês. Como avaliar se os objetivos foram alcançados? É um ponto também que vocês deverão estar o tempo todo se respondendo, buscando respostas para que vocês possam fazer um trabalho cada vez melhor, tá? Dentro da ação docente. Anotem essas questões, tá? Que vocês precisam estar se respondendo. Então, a gente precisa, dentro dessa ação docente, né, pensar também nas posturas do professor. Se possível, aceite perguntas a todo instante, reaja à mensagem, não à pessoa. Às vezes, você recebe um questionamento, você recebe uma pergunta e você já parte para cima da pessoa. Você precisa saber que aquela pessoa, naquele momento, fez uma pergunta, mas não necessariamente aquela pergunta diz respeito ao que a pessoa é ou ao que a pessoa pensa. Então, é importante que você saiba lidar com essa opinião contrária, tá? Deixe o questionador terminar seu raciocínio. Não tente formar argumentos logo no início da questão. Isso é muito importante, gente, para que não haja problemas, para que não hajam conflitos, certo? Evite aproximar-se do questionador, fazer com que a questão seja escutada por todos. Não sorria ou gesticule durante a pergunta, seja prudente, seja respeitoso. Eu costumo dizer que a gente trabalhar com gente não é fácil, né?
mas também não é impossível. A gente precisa criar estratégias relacionais para que a gente saiba lidar com essas diferentes opiniões, tá? Gesticulação e linguagem corporal. Gesticulação deve ser usada naturalmente. Eu acho que vocês percebem que mesmo eu estando aqui no computador, geralmente eu estou movimentando as mãos, né? Eu tenho uma necessidade, e isso faz parte da nossa linguagem corporal, né? Isso é importante, isso pode ser usado. Não pense que você vai ter que ser um professor estático, sem movimento, tá? Mas claro que eu não vou ficar dando aula para vocês, né? A gente não deve dar aula de braços cruzados, com um aspecto de postura defensiva, que eu estou aqui me defendendo, eu estou aqui querendo me afastar de você. Né? Então, evitar apoiar queixo ou cotovelos, esfregar continuamente as mãos, manter as mãos no bolso, isso também não é legal. Mãos e braços para trás, gestos abaixo da cintura ou acima dos olhos, né? Fazendo movimento aqui, tirando o foco dos olhos de quem fala e de quem está a escutar, movimentar-se excessivamente. Então, essas ações, elas precisam ser evitadas para dar mais dinamicidade para a sua aula, para passar confiança para as pessoas, tá certo? E fazer com que as pessoas entendam o que você está transmitindo, o que você está mediando, tá certo? Você será julgado pela sua aparência e modo de vestir, quer queira ou quer não. Isso também é algo muito importante. Às vezes a gente acha que, eu já fui contratado, eu já passei no concurso, então posso me vestir de qualquer jeito. Nananina, não. A gente precisa saber que para cada lugar tem uma roupa. Isso é uma questão ética, é uma questão de cidadania. Para a praia, eu vou de biquíni, para a igreja, eu vou de roupa bem vestida, para a escola, eu também tenho um estilo de roupa que precisa ser respeitado, tá? Então, quando a gente estiver falando, precisa olhar para a plateia, né? Precisa dirigir o olhar para a plateia, nunca sempre na mesma pessoa. Eu só olho para a mesma pessoa, dá a entender que tudo aquilo que eu estou falando, tudo aquilo só diz respeito àquela pessoa. Evitar olhar apenas para o teto, para o chão ou para a tela. Então, quando a gente está utilizando slides, está utilizando o quadro, não pode ficar olhando só para o quadro, é importante que você leia o que está no quadro e que você olhe para os seus alunos. Essa postura, ela é fundamental na criação de vínculo, na criação de relacionamento professor-aluno para que haja aprendizagem, tá? Falar, modificar a tonalidade e a altura da voz. A gente precisa tomar muito cuidado, né, na hora dessa mudança, dessa tonalidade. Ora falando muito alto, ora falando muito baixo. A gente precisa ter uma altura compatível com o espaço, tá? Para que não dê a entender que você está gritando o tempo todo, certo? E a ingestão da água, ela é fundamental para quem está falando, para o professor. Eu peco muito nesse aspecto, inclusive, de vez em quando sou chamada a atenção por médico, por nutricionista, mas é importante que a gente compreenda que quem fala muito precisa beber muito também, tá certo? Fica a dica. Sobre essa ação docente, os recursos audiovisuais são muito importantes. O uso do quadro permite situações de espontaneidade, né? Você pode estar ali, ao mesmo tempo que você pode escrever um texto, você pode colar um cartaz, você pode fazer um esquema, né? Construir um esquema. É importante sempre que você começar uma aula, você colocar a data, iniciar com o título ou o tópico da aula, tá? Aula de matemática, data 22 de abril. Limpe totalmente antes e depois da apresentação, antes e depois da aula. Não sei se vocês já chegaram na sala de aula, se vocês já prestaram atenção, que você chega na sala de aula e o quadro está cheio de escritos. Isso é falta de didática, tá?
Então, é importante que um professor que tem conhecimento didático, ele usa o quadro e ele apaga o quadro para entregar a sala para o próximo professor, tá certo? É importante dividir o quadro, fazer, a depender do tamanho do quadro, né? A gente precisa dividi-lo, porque uma escrita muito comprida, muitas vezes, a depender da turma, a depender da série, não é legal, né? É importante que tenha ali uma quebra de página. Prefira não falar enquanto escreve. Primeiro você escreve, depois você explica, tá? Não escreva por longos períodos de tempo. Só escrever, só escrever, só escrever. Isso não é uma boa forma, uma boa didática de aula. Escrever frases curtas e objetivas, certo? Desenhos complexos devem ser feitos com antecedência, se precisar ser no quadro. Pensou, você vai fazer o desenho do corpo humano, e aí a aula dura 50 minutos, 1 hora, você vai passar meia hora desenhando. Então, é melhor você levar um cartaz, você levar um esqueleto do corpo humano, para que você possa apresentar o conteúdo. Tomar muito cuidado com esses desenhos complexos, tá? Dentro da aula. Projeções, evite muitos efeitos, excesso de cores, dá a entender que a gente está trabalhando com um grito, né? Como se você quisesse gritar, como se você quisesse aparecer. E por exemplo, esses slides, eles precisam ser algo mais sucinto, né? Algo mais. O importante é o conteúdo, não é a imagem, tá? Use frases curtas, em tópicos, não leia o texto, cada lâmina é uma ideia, prefira fundos claros, se possível, inclua mini-filmes. É muito importante quando a gente está dando aula, né, quando a gente está ministrando aula, utilizar filmes curtinhos para ensinar, até mesmo para adultos. Vocês já perceberam, né, que a cada novo módulo eu sempre estou deixando um vídeo para vocês assistirem, justamente para poder já deixar ali uma pontinha de curiosidade para cada um dos módulos, para cada um dos conteúdos que vão vir posteriormente, né? As projeções reduzem o tempo da aula, então a gente precisa dosar os conteúdos, em média de 1 a 2 minutos por projeção. A gente precisa entender que eu não posso encher um slide, né? O encher é uma lâmina de texto e, às vezes, passar muito tempo nessa lâmina. É importante que a gente saiba dosar tempo e espaço, tá certo? A teoria e a prática, gente. A teoria e a prática é um negócio demais. É importante que a gente esteja atento para a inclusão de filmes, de fotos, estudo de caso, no decorrer de uma aula teórica, né? É importante que a gente possa estar mostrando situações que gerem feedbacks, né? Que gerem que tragam a memória rápida para as informações que a gente está repassando de forma teórica. Seminários com depoimentos e apresentação de resultados de alunos mais avançados também devem ser utilizados. Questões que apresentem problemas práticos, ao invés de indicarem diretamente a teoria, que esperam que seja empregada na resolução. O uso de situações problemas é algo fantástico, desde a educação infantil até o ensino superior, porque os alunos eles já vão fazendo a ligação da teoria com a prática, né, do conhecimento adquirido com a vida real, tá certo? E, claro, que a gente tem, enquanto professor, né, enquanto estudante de pedagogia, que desenvolver habilidades que são essenciais para um trabalho docente. E aqui a gente traz algumas dessas habilidades. O trabalho em equipe, que eu já falei sobre ele na aula de hoje, a comunicação oral e escrita em várias linguagens. Eu tive uma diretora que eu costumo dizer que ela é minha chefe até hoje, né? Faz muito tempo que eu não trabalho mais com ela, mas é minha chefe até hoje. Ela dizia que o médico pode errar, o advogado aliás, o médico pode escrever errado, o advogado pode escrever errado, mas o professor jamais pode escrever errado.
Então, a gente precisa saber se comunicar de forma oral e de forma escrita. A gente precisa ter consciência que somos eternos pesquisadores, tá? Precisamos nos sentir, fazer parte desse mundo digital, então a inclusão digital ela é fundamental. Os princípios éticos precisam estar dentro da nossa postura profissional. A capacidade de aprendizado autônomo, a proatividade, a autonomia de ir lá e fazer sem esperar que ninguém mande, isso é fundamental, tá bom? Então, como desenvolver essas habilidades essenciais no âmbito das disciplinas específicas, em cada uma das didáticas, né? Porque tem didática da língua portuguesa, didática da matemática, didática de ciências, didática da arte. Então, vocês vão ficar aqui com essa perguntinha, tá bom? Porque vocês, ao longo do curso, vão estar vendo essas outras didáticas e eu espero que vocês possam estar respondendo, tá certo? Agora, gente, eu quero pedir para vocês, tá? Que vocês possam estar consumindo o material que eu vou deixar depois dessa aula, que ele é muito importante, tá? E quem ficou até aqui, eu agradeço, tá? Agradeço por ter ficado até esse momento e eu espero que vocês tenham compreendido sobre o papel do professor, sobre as habilidades e competências que nós temos que desenvolver ao longo do processo formativo, mas mais do que isso, ao longo da nossa vida profissional, tá certo? Porque nós somos professores, mas somos também eternos aprendizes, tá certo? Um beijo no coração de vocês, até na nossa próxima aula, e qualquer dúvida, eu estarei sempre à disposição, tá certo? Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.